Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso segundo COC. É uma honra estar aqui com vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Beatriz, sou fonoaudióloga de formação, sou escritora do livro Fonoaudiologia Sistêmica e desde a minha carreira eu sempre tive uma visão bem fora da caixa sobre o que está por detrás dos problemas de comunicação. E aqui eu vou me ater a dois temas que eu abordo no meu livro e que vai fazer muito sentido aqui para essa aula rápida de vocês, que é sobre o silêncio, isto é, quando a fala não vem, o que acontece com essa mãe, com esse pai, que ficam preocupados quando a criança não consegue se comunicar, e quero trazer aspectos da fala mal dita. Está entre aspas, porque pode soar grosseiro e estúpido, mas vocês viram através das histórias dos meus pacientes e dos efeitos da metodologia fonoaudiologia sistêmica olhar além dos sintomas que eu trago para dentro do meu trabalho com a visão das constelações, a grandiosidade que é esse trabalho quando unido à fonoaudiologia. Bom, eu quero começar contando aqui minha história. Eu sou mamãe de 3 crianças e meu filho mais velho já está com 18 anos. Quando eu estava grávida dele, o meu marido sempre falava assim: ai, eu não vejo a hora dele nascer para eu ouvir a voz dele. Gente, eu achava aquilo tão engraçado, porque eu ficava pensando, que diferença que faz para ele, para o meu esposo, ouvir a voz de uma criança? Eu, enquanto fonoaudióloga, minha preocupação não era ouvir a voz do meu filho, porque eu sei bem, enquanto fonoaudióloga, a diferença de voz e de fala. Voz é tudo aquilo que sai das nossas pregas vocais, é qualquer ruído que o nosso corpo emite através das pregas vocais. Então, um choro, a gente consegue identificar a voz, né? Também é um jeito de se comunicar e por aí vai. A fala já é outra coisa, é a voz articulada e toda essa articulação requer, né, um entendimento da consciência, né, da simbologia do que eu quero, de todo o mecanismo sistêmico dos órgãos fonoarticuladores, com a respiração. Nossa, é realmente algo muito maravilhoso o desenvolvimento da fala, porque interage ali toda essa parte aérea, articulatória, digestiva também, durante a produção da fala. É algo mágico mesmo. Bom, enquanto ele estava preocupado em ouvir a voz do meu filho, eu não me preocupava, mas eu me ocupava a refletir. Quando ele vai falar a primeira vez a palavra mamãe? E, bom, meu marido teve mais sorte do que eu, porque ao nascer ele já ouviu a voz do meu filho através do choro. E eu, como boa terapeuta, comecei a estimulá-lo das inúmeras maneiras. Então ele estava amamentando, ai, a mamãe vai tirar o mamá para você, ai, você tá com fome, né? Espera um pouquinho. Ai, não, mamãe, eu tô com muita fome. Ai, a mamãe já vai dar o mamá para você, espera só mais um pouquinho. Então eu falava por ele e respondia, né? Também como se ele estivesse me perguntando, isso para já estimular toda essa parte fisiológica da comunicação, para que no momento oportuno, na maturidade neuronal, ele soubesse se comunicar. Bom, e fala mamãe, olha, a mamãe tá indo preparar a sua comidinha, o seu papá. Olha, a mamãe, mamã, 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 mamã. E ó, passaram meses eu falando mamã. E eis que a primeira palavra que ele fala é cal. Bom, nessa época nós morávamos em São Paulo e o papai, os meus pais, meu papai e minha mamãe, eles têm uma oficina de carro e ele, molequinho, ficava maravilhado com aquele monte de cal. E logo a primeira palavra que ele disse foi cal, indo contra tudo o que eu aprendi na universidade, indo contra tudo aquilo que a neurofisiologia prega, que são os fonemas bilabiais, que são os fonemas mais fáceis da criança ver e repetir. Concorda que é mais fácil falar mamã, papá, babá, que são
os sons da letra P, B e M do que falar cal. O K, né, é um fonema alveolar. Precisa de uma força lá no palato mole, mas esse danado falou cal antes de mamãe. Bom, brincadeiras à parte, para que vocês possam perceber que lindo que é esse universo das constelações familiares e o quão a força da ancestralidade é propulsora no desenvolvimento até da comunicação da criança. Ele, de uma maneira grandiosa, agradou meus pais e disse cal pela primeira vez. Achei muito lindo. Bom, ali eu já pude entrar em contato com essa questão da hierarquia, da força do pertencimento, para que ele pudesse, de uma maneira saudável, amorosa, dizer: eu faço parte dessa família, eu sou bem novinho, mas eu já sei tudo o que está acontecendo aqui. Bom, e eu tive essa alegria de logo depois ele se desenvolver e falar mãe, pai, pera, maçã, banana. Falou tudo o que ele queria. Mas e quando a fala não vem? E quando a mãe é tomada pelo silêncio da criança? Sabe, nós somos seres humanos que vivíamos em tribos. A nossa conexão com a nossa família, né, com o nosso grupo de pessoas, ele era uma experiência diária. E eu não tô falando só da época das cavernas, não. Eu tô falando da minha geração. Eu nasci em 78, então eu fui uma criança da década de 80. Eu convivi com os meus amigos da rua, eu convivi com os meus primos e tios e avós. As crianças de hoje em dia não convivem. A minha mamãe, né, os meus pais, mas em especial a minha mãe, ela tinha um saber intuitivo. Quando eu fazia uma birra, quando eu não queria estudar, ou quando eu brigava com meu irmão, uma força ancestral intuitiva fazia com que ela pontuasse e nos direcionasse em prol da vida. Hoje em dia, infelizmente, o que acontece? Quando as mães entram em conflito, os seus filhos têm alguma questão, elas vão para o Google, ou elas vão para o grupo de WhatsApp, ou elas vão para o Facebook, pesquisar o que outras mulheres estão fazendo. Ao passo que, se elas se conectassem com a sua força pessoal, quem sabe, ela conseguiria agir em prol da comunicação da criança que não veio. Eu tenho mães que quando a criança chega perto dos 2 anos, né, e ao invés de perguntar para sua mãe, né, de entrar em contato com a sua ancestralidade, né, e ver o que vocês faziam, né, como que estimulavam as crianças, não, correm para o Google e escreve: criança não fala. Logo depois a palavra-chave, né, é autismo. E aí a mãe, ela começa a ler, receber aquele mundo de informação e depois que a gente vê, não tem como desver. E aí a mãe já se arma, né, contra um rótulo, muitas vezes contra uma doença, contra algo que ela não sabe o que é. E é claro que a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. E aí começa a imaginar, visualizar um monte de coisas que só a deixam cada vez mais frágil. O silêncio, né, da criança é capaz de paralisar a mãe diante de algo que ela poderia, de repente, entrar em contato com a sua força pessoal, com a sua energia íntima da ancestralidade e procurar fazer o que ela pode, ao invés de buscar conteúdos, informações e mais informações muitas vezes cruzadas. Mas muitas também vão ao pediatra, né? E dependendo do pediatra, eles recomendam que coloque a criança na escola ou que espere mais um pouquinho. São condutas que me deixam assim reflexivas, porque afinal de contas, um fonoaudiólogo, né, é o especialista, é o profissional apto a fazer a avaliação e direcionar essa família para que essa criança receba o tratamento precoce, correto, adequado.
né? E muitas vezes a mamãe espera, assim, da escola, né? Espera mais um pouco, né? E aí o silêncio da criança aumentando. O problema mental da mamãe também aumentando, porque ela não sabe o que fazer com o seu próprio filho. É muito complicado. Então, nós perdemos, infelizmente, essa conexão com essa força ancestral. Os pais hoje em dia precisam saber como criar, educar, falar, se comunicar com seus filhos. Porque, claro, sim, as mulheres têm que trabalhar. Foi tanta luta, tanta conquista para a gente conseguir o nosso lugar no espaço, né, de mercado de trabalho. Mas eu falo por mim, né, porque eu trabalho duro também. Eu sempre me dediquei muitos momentos da minha vida para ficar com os meus filhos, para estimular a comunicação, para que eles pudessem ter um respaldo de amor, né? Uma força para seguir da vida. A ausência da comunicação, ela atinge, né, camadas muito profundas de medo de que a criança não vai conseguir ser independente, medo que vão fazê-la sofrer e ela não vai conseguir falar para professora, não vai conseguir se expor, medo. E diante desse medo, cada vez mais as mães se afastam daquilo que poderia solucionar os problemas das crianças. E o que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão do quão, a partir do silêncio da criança, a mãe pode, ao invés de buscar mais informações, silenciar, olhar à sua volta, olhar um pouquinho para trás, pegando essa força da ancestralidade e ver o que eu posso fazer que os meus ancestrais já fizeram. Bom, quero trazer aqui a história de uma menina que eu comecei a atender, ela tinha 3 anos de idade. Ela é filha única e a mamãe teve que colocá-la na creche quando ela tinha 6 meses. E as tias da creche sempre comentavam: nossa, mas parece que ela não olha direito. Ah, ela tem exame de audição normal? E a mamãe sempre dizendo que estava tudo ok, porque afinal de contas, ela fez o teste da orelhinha quando nasceu. Bom, foi no pediatra, numa consulta de rotina, e o pediatra disse: cada criança tem um tempo. Espera, mãe, ela vai começar a falar no tempo dela. E o tempo dela foi passando, essa mamãe trouxe essa criança já com 3 anos de idade. Bom, realmente, né, a menina estava imersa no seu próprio mundo. Ela não tinha comunicação visual, ela não tinha contato, né, com o mundo, ela não tinha a menor noção, né, do que se passava ali no seu ambiente. Ali eu pude perceber que ela tinha alguns traços de autismo e eu encaminhei para fazer a avaliação neuropsicológica e sim, realmente essa criança tinha traço de autismo. Mas logo nessa primeira consulta, quando eu vi essa mãe, né, perdida, com essa criança com o olhar perdido, em silêncio, presa no seu próprio mundo, junto com a tela de celular, ali eu percebi uma mamãe com um olhar mais perdido ainda, mais desesperada ainda. Qual era a história? Dentro da fonoaudiologia sistêmica, eu trago a minha metodologia que eu chamo de olhar além do sintoma. E ao olhar além do sintoma da menina, né, olhando para essa mãe, que também tinha um olhar perdido, assim como essa criança, eu senti ali, através do campo informacional, né, que é uma das técnicas, né, que Bert Hellinger nos ensina, né, o campo fenomenológico, ali eu pude perceber uma profunda tristeza dessa mãe. E aí eu perguntei, e o papai da sua filha, né, por onde anda? Aí ela disse, né, com muita tristeza: olha, ele me abandonou quando eu ainda estava grávida dela. Ele não me ajuda com pensão, ele não me ajuda em nada, eu tive que me virar, grávida, tive que arrumar outro emprego, e uma luta, ela com 6 meses já tive que colocar ela na creche, e uma luta mesmo. Bom, muito difícil mesmo essa situação. Mas, a partir da minha postura, né, amorosa, gentil e
aberta, eu a conduzi a refletir, né? Falei, você busca ela na escolinha que horas? Aí ela disse, umas 5h30. Eu falei, e o que você faz das 5h30 até a hora que ela vai dormir? Que horas que ela vai dormir? Ela vai dormir umas 11 horas. Falei, beleza. E o que você faz das 5h30 às 11? Né? Eu chego em casa umas 6 e pouco. Beatriz, eu não sei te dizer o que eu faço, a não ser ficar discutindo com o meu advogado, ficar na internet, ficar maldizendo o pai da minha filha. Beatriz, eu fico que nem uma barata tonta. Eu fico querendo ferrar a vida dele. Eu falei, durante 3 anos, você faz isso? Ela falou, mais de 3 anos, porque ele me abandonou quando eu estava grávida dela. E ali, quando ela começou a contar a sua própria história, ela pôde entrar em contato que, sabe, nem aquilo que ela podia fazer pela própria filha, ela fazia. A criança chegava da creche, né, já jantadinha, e ela ficava atrás, né, de ferrar o ex-marido, como ela mesma disse, e ao invés de olhar para a filha. E ali, lá no fundo da alma dela, ela revelou. Ela falou assim, a minha filha me traz a lembrança dele, de tanto sofrimento, de tanta dor. Eu falei, olha, mas a sua filha vai ser sua para sempre. Não é mais fácil você fazer as pazes com esse passado e você tomar essa experiência como um presente, ao invés de maldizer ele. E ali ela se emocionou muito. E ali, naquele momento, na primeira consulta, a criança, né, imersa ali na tela do celular, perdidinha, né, a mamãe pôde voltar a se encontrar. E é isso que eu trago para dentro dos meus atendimentos. Fazer com que a mamãe perceba o que está faltando ali na sua alma, para que ela possa se conectar com essa dor e minimizar essa dor e viver mais em paz. Uma mãe que vive em paz com o seu passado consegue encarar muito melhor o diagnóstico de autismo do filho, de TDAH, de dislexia, de alteração de processamento central, de paralisia cerebral, de síndrome de Down, do que for. Uma mamãe em paz com ela mesma, ela consegue partir do ponto zero, que é o momento presente, e manifestar um futuro próspero para o seu filho. Com fé, com esperança, com palavras que edificam, que elevam, e não palavras malditas. Essa mãe me revelou que a filha dela só ouvia coisas destrutivas do seu próprio pai. E aí eu peguei um bonequinho Playmobil, que é o que eu uso nos meus atendimentos. Eu falei, você rejeita metade da sua filha. Ela, pelo amor de Deus, ela é meu maior presente. Eu falei, sim, eu tenho certeza. Mas ao maldizer o pai dela, você concorda comigo? Você rejeita metade dela? Ela falou, Beatriz, eu concordo. Ao passo que, né, olhar para a filha de uma maneira inteira, né, integral, fez com que ela ficasse mais em paz. Bom, essa menina foi melhorando gradativamente o seu contato visual. Foi paulatinamente tendo mais contato com os amiguinhos na escola. O feedback das professoras, das tias da creche, né, eram incríveis em relação à troca que a menina conseguia fazer com seus amigos. É claro, a criança começou a se sentir inteira no mundo. E vale ressaltar, todo o meu trabalho, ele apoia tudo o que eu aprendi na fonoaudiologia. E essa parte sistêmica integrativa, ela só vem para somar, ela só vem para agregar e trazer muito mais leveza para os familiares, para que eles possam conduzir a criança de uma maneira mais plena, de uma maneira mais firme, amorosa e assertiva. Quando a família recebe um laudo, né, e começa a maldizer, a temer e a proferir palavras
mal ditas, os efeitos disso são muito difíceis, principalmente para a criança. Então, quando não existe fluidez na comunicação, quando a fala não é bem dita, os efeitos são muito ruins. Sem falar na gagueira, sem falar no medo de falar em público, sem falar em inúmeros problemas, em inúmeras questões que a fala não fluida pode trazer. Bom, o fato é que tudo isso pode ser treinável quando eu me conecto com a minha força pessoal, respeito o meu passado, a minha ancestralidade. Quando eu entro em contato com essa minha força que veio da minha história, do jeito que foi, como foi, eu posso estar aqui e agora. Eu posso dominar a minha mente julgadora, que repele os fatos do passado, que quer mudar, consertar o que foi. Eu consigo estar pronta, presente. Nunca eu vou me esquecer do caso de um moço que eu atendi, que ele tinha tentado o suicídio por 2 vezes, se cortando, tentativas graves de automutilação, porque ele não se sentia bem no mundo. Ele tinha 17 anos quando começou o atendimento comigo. E ele já tinha tentado fazer fono desde criança com gagueira, disfluência. E aí ele me viu num programa de TV e marcou a consulta comigo. Bom, quando nós olhamos sob a luz das constelações familiares, o que acontecia? Antes dele, a mamãe teve um aborto. Esse aborto, não era dito, não era falado muito na família, porque, segundo ele mesmo, foi uma tristeza muito grande para sua família. Então, era uma espécie de tabu. E, bom, a mamãe colocou o nome dele, o mesmo nome que seria o irmão anterior. E quando nós pudemos observar isso na constelação, ele me trouxe. Ele falou assim: Bia, eu sempre senti que existia outro eu além de mim. Parecia que tinha outra pessoa junto comigo. E eu nunca fiz essa relação, do meu problema de comunicação, da minha gagueira, com isso, do meu irmão. E agora eu posso seguir em paz com isso. E ao se sentir inteiro em paz com essa história, a comunicação dele ficou muito mais fluida. E ele conseguiu se posicionar do seu lugar de força no mundo, que não era o lugar de filho número 1, como ele era visto. Porque para a alma isso importa. Ele era o filho número 2. E isso deixou ele muito mais leve. Deixou ele com muito mais assertividade na hora de falar para as pessoas aquilo que ele queria. Na hora de se posicionar para a apresentação de um trabalho na escola e até conseguir um emprego no mercado, como ele conseguiu. A disfluência, a gagueira, ficou muito pequena, associando com os exercícios fonoaudiológicos, mas a alma e essa força pessoal, a energia, a fluidez na respiração, na articulação, na comunicação, era outra. Graças a essa ferramenta incrível, constelações familiares, onde eu posso resgatar o meu lugar de força no mundo, posso restabelecer aquilo que na minha alma ela já sabe que está perdido, para eu seguir em paz no meu destino. É uma metodologia realmente incrível. Eu sou muito grata a todos os ensinamentos, todos os livros, toda a minha formação. E é por isso que eu consigo ajudar centenas de milhares de pessoas a melhorar a sua comunicação com fluidez, fazendo com que as pessoas tenham mais força para conseguir colocar a sua voz no mundo. Mas antes da voz no mundo, as pessoas têm que despertar a voz do coração. E a voz do coração é a consciência de que existe ancestralidade, de que existe uma força prévia antes de mim. E que ao passo que eu concorde com isso, eu consigo me comunicar melhor. Que vocês possam
ter uma comunicação fluida, falar com o coração. Não importa a profissão, a área, o que esteja acontecendo com seu filho. Que vocês tenham mais paz hoje para que a comunicação aconteça de forma fluida e leve, para que as gerações seguintes possam viver de uma maneira mais harmoniosa. É uma alegria estar aqui com todos vocês, porque sabe, eu passei por uma questão muito difícil na minha vida. Quando eu tinha apenas 28 anos, eu tive câncer de laringe. E a partir de todo esse meu sintoma, que eu entrei nesse universo de autodesenvolvimento e pude comprovar que quando o corpo cala, né? Quando a boquinha cala, o corpo começa a falar. Eu estou aqui hoje para que vocês consigam se conectar olhando além dos sintomas, porque o sintoma também é uma oportunidade para você olhar para a sua história e reconectar e seguir em frente com mais fluidez. Converse comigo lá no Instagram, vai ser uma alegria compartilhar mais um pouquinho da minha história com vocês e ouvir as histórias de vocês. Meu Instagram é beatriz.guntzel, Guntzel. Um beijo grande.